Então aqui nós vamos ter, resumidamente, né, o embasamento, aqui o fuste, ou a coluna, ok? Fuste ou coluna seria a mesma coisa, e aqui o entablamento. O entablamento, então, ele vai, né, ter ali, vai exigir daquela configuração plástica uma série de elementos que também são ricos, né, em termos de detalhes e configurações artísticas, né? Mas enfim, e principalmente um dos elementos de grande importância, né, dos templos vão ser exatamente os capitéis. É uma palavra que vem de caput, caput seria a mesma coisa que cabeça, então o capitel ele vai representar o quê? Ele vai representar exatamente a cabeça, né? Então aqui a gente tem algo como se fosse, a ideia do grego é que o prédio estivesse estruturado como se fosse o corpo, né, do homem. Foram criadas as ordens dórica, né, que é a mais simples dela, a jônica, que requer uma volutazinha lá, um desenho um pouco mais elaborado, e o capitel coríntio, né, que é o que tem as folhas de acanto. Além disso, como eu falei, né, as partes entre si, ou seja, a questão da proporção áurea ou retângulo áureo, os traçados reguladores, que são de grande importância para o desenvolvimento do templo, né, do Pártano. E a elegância plástica, né, a chamada êntase. Êntases gregas. Ou seja, eles eram tão criteriosos, né, nos seus, na construção dos seus templos. Aonde distorce a imagem? É exatamente na percepção ótica. Isso chama-se êntase grega. Então os gregos chegaram a uma conclusão, de tanto observarem, né, os seus feitos, eles descobriram que, vendo o edifício de longe, até pela sua proporção de tão grande que era, né, o seu templo, eles então descobrem que precisava ser feita uma correção ótica. Isso vai se chamar êntase. Então, muitas das vezes, o próprio frontão triangular ele era um pouco arqueado para que você visse realmente ele como se fosse As colunas, por exemplo, se essa coluna fosse desenhada da forma como eu desenhei, retinha, ela iria sofrer uma alteração ótica. Nesse caso, se ela fosse construída da forma como era o projeto, como era o desenho, visualmente, no final da construção, ela seria vista assim, com uma pequena distorção. O centro da coluna iria aparecer um pouco... a ideia não seria essa. Então, o que eles fazem? Com a descoberta da êntase, né, com a correção, a elegância plástica, a correção ótica, eles então vão construir a coluna engordando um pouquinho a coluna no seu centro. E aí, visto de longe e dentro, né, da sua correção ótica, ou seja, a perspectiva vista, né, como o templo era muito alto, os gregos eram perfeitos no que faziam, para eles tinha que existir a perfeição. E por eles foi exatamente criado algo que hoje podemos chamar de harmonia, né? A harmonia dos elementos. Então, assim, o próprio retângulo áureo, ele é a harmonia perfeita do conjunto, né? E o Partenon é o conjunto dado como perfeito.